Tá bom? Já tá bom por hoje? Salve aí, galera de Sertãozinho. Salve, galera de Sertãozinho, já chegou. Os primeiros a chegar, né? É isso mesmo? Chegou antes que o pessoal de Araraquara. Literalmente. Salve, galera de Itaquaritinga. Boa. Carreata de Itaquaritinga. Salve, galera de São Paulo. Que bom, chegou na hora. Quer que volta pro louvor aí? Depois a gente conta pra vocês como for. E mais alguma cidade além de Araraquara? Salve Araraquara, né? E os que chegarão aí? Os que chegarão serão muito bem recebidos, não por nós, mas pelo nosso Deus. Assim como Ele já nos recebeu nessa noite, nos proporcionou já as primeiras experiências de tabernáculos, que é uma festa em que nós experimentamos, vivemos o nosso Pai e Ele se manifesta de uma forma diferente para nós. Já pararam para pensar quantos tabernáculos cada um aqui já viveu, já participou? Faz aí uma retrospectiva. Quem será que participou de mais tabernáculos aqui? Zé, Paulo, Lino, Marinho. Não é só por idade, gente, é por tempo de Ruth. Célia também. Célia, ela provavelmente participava de tabernáculos fora de tempo de tabernáculos, se precisasse, né, Célia? E nós podemos fazer isso? Viver tabernáculos fora do tempo de tabernáculos? Dentre tantos significados que tem tabernáculos, Cristo habitando em nossas vidas. Ele só habita em tabernáculos? Eu só vou buscar uma experiência com o Pai em tabernáculos? Só que essa festa foi uma festa que ela foi colocada diante de nós para que nós pudéssemos vivenciar em comunhão, em unidade, uns com os outros. As festas eram momentos em que ali o povo judeu tinha que subir até Jerusalém, se reunir e ali ter uma comunhão, uma unidade que Cristo, Senhor Deus, se revelaria a eles de uma forma plena. Hoje em dia se fala muito, né? Qual que é a festa mais importante? Ficar aqui falando quais são as festas, eu acho que a maioria já sabe. Eu vou citar aqui as festas. Então, o nome dessa ministração ela se chama O Ramo que Ultrapassa o Muro. Tá? As crianças podem olhar ali, tem uma figurinha para entender. Tem uma árvore ali e o ramo ultrapassando o muro. Quem já viu uma árvore que estava dentro de uma casa, mas vocês conseguiam ver os galhos dela, vocês conseguiam até pegar de repente algumas folhas? Já? E quando essas folhas estão para fora, mas elas pertencem ao dono da casa, vocês podem pegar essas folhas? Não? Não pode? Mas vocês já pegaram? Vou contar um negócio, hein? Nesses últimos dias, o pessoal de Araraquara sabe, a Mari, a Bianca, e depois nós recrutamos minha mãe, a Eloá também, nós saímos visitando algumas casas para abençoar. Aí, a gente fazia o quê? Nós pegávamos, comprava uma caixa de bombom para levar lá os bombons para cada um que fosse visitar. E, além disso, a gente levava uma flor. Onde vocês acham que eu peguei essa flor? Minha casa não tem flor.
Tem uma lá, mas não dá para tudo isso. Também não foi na floricultura. Pegava do galho que saía de dentro da casa para calçar. Não, só não era de dentro da casa, mas estava ali na rua, espaço público. Então, na casa do vizinho, de algum vizinho, provavelmente. Mas eles vão me perdoar por isso. Bom, pode passar. E aí, só falando rapidamente aí das festas, né? Nós fomos ensinados desde criança que são 7 festas, e aí eu fiz uma divisão, tá, dessas festas. Então, primeiramente, nós temos as festas que significam o Messias ressurreto. O que quer dizer o Messias ressurreto? São as festas que se relacionam com a morte e a ressurreição de Cristo. Essas são a Páscoa, tá? Que significa passagem, que é o Pessah, em hebraico. Então, eu coloquei aí os nomes em hebraico e o nome em português. O dia da Páscoa seria, né? E aí, logo em sequência, já começa a festa dos pães asmos, tá? Asmos ou asmos, que seriam os pães sem fermento, que é o Hag Hamatzot, tá? Essa festa, ela acontece logo na sequência e são 7 dias em que acontece a festa, tá? Depois vem a festa dos molho das primícias, ou festa das primícias, que são os primeiros frutos. Todas essas festas, elas são relacionadas ao tempo agrícola lá em Israel, tá? Instituído por Deus, que é o Shag HaBikurim, o molho das primícias. Depois, a festa dos Pentecostes, que é o Shavuot, ou festa das semanas, onde nós sabemos que em Atos ela tem ela deslancha assim para aquele povo. Então, depois disso, vem as próximas festas. As próximas festas são as festas que significam o tempo messiânico, tá? O tempo do Messias, nosso Salvador Jesus Cristo. Elas se relacionam com a segunda vinda do Messias, a vinda gloriosa. Então, é a festa das trombetas, a festa da expiação dos tabernáculos. Aí eu vou falar um pouquinho só, que é o seguinte. Então, por que essas festas, hoje, nós que temos uma revelação da festa de tabernáculos, desse período de festa de tabernáculos que inclui essas 3 festas, vemos elas como as mais importantes. Porque elas se relacionam com a vinda gloriosa do Messias, a segunda vinda de Cristo, que aí nas trombetas, a gente tem muito costume de falar, proclamar as trombetas, mas existe um significado um pouco mais profundo, eu não vou me ater nisso, eu só vou falar uma coisa. A festa das trombetas é uma festa de coroação e de reinado, tanto que a gente conhece ela no hebraico como Rosh Hashanah, mas o nome que relaciona ela, o nome que foi instituído lá atrás por Moisés, é o Yom Teruah, tá? O que significa Yom Teruah? Yom é dia, Teruah é coroação. Essa é a festa da coroação, tá? Então, esse é o dia, esse é o momento da coroação. Até os judeus, eles creem que vai ser nesse dia que Jesus vai voltar na segunda vinda, tá? Porque é o dia em que ele é coroado e que ele vai iniciar o reinado. Nós sabemos que ele já está reinando, tá? Mas ele vai voltar e estabelecer o seu reino, o seu trono nesta terra, tá? E essa festa comemora isso. Por isso, até para nós começarmos a entender como nós devemos celebrar essa festa. Expiação, ou dia do perdão, o dia da purificação, é o Yom Kippur, né? Lá no Antigo Testamento, onde eles faziam os sacrifícios. E a festa dos tabernáculos, das tendas, o Sukkot. Sukkot por quê? Porque vem de tendas, vem de tabernáculo, tá? O tabernáculo, a tenda, ela é chamada de Sukkah no hebraico, tá? Então, por isso que é o Sukkot, a festa dos tabernáculos. Bom, diante disso, nós vamos falar um pouquinho
sobre alguns significados que o Senhor me trouxe nesses dias. Não sei se vocês já têm esse conhecimento, mas para mim foi muito forte, alguns significados novos em relação a tabernáculos, tá? Pode seguir. Bom, tabernáculos seria o momento das bodas do Cordeiro. Então, tabernáculos também é casamento. Como assim? Tabernáculos também é casamento. Então, nós vamos explicar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar, para explicar isso, vou explicar um pouco do casamento judaico. Alguém já viu alguma celebração judaica de casamento? Não? Nem na internet, nada? Ninguém foi convidado para o casamento judaico? Não, né? Então, o casamento judaico, ele tem a duração de 7 dias. Se atentem a isso. O casamento judaico tem a duração de 7 dias. Quanto tempo que dura a festa dos tabernáculos? 7 dias. Já falaremos sobre isso. Assim como a festa dos tabernáculos. Então, o Kiddushim é o nome da cerimônia de casamento. Tá? Esse é o nome da cerimônia de casamento, Kiddushim. Tem relação com a palavra Kadosh. Alguém já ouviu falar em Kadosh? Gabriel, Eliseu? Já? Uma banda aí das antigas que eles gostavam chamava Kadosh. Não sei se os demais já ouviram falar. Então, Kadosh significa santo. A raiz de Kiddushim vem do Kadosh. Kiddushim é casamento, Kadosh é santo. Ou seja, esse é um período, o casamento de santificação de ambos os noivos, um para com o outro perante Deus. Eu não vou entrar muito nos versículos, eu vou só citar eles. Se alguém quiser abrir e depois quiser ler, nós estamos abertos também. Mas aí em 1 Coríntios 7,14 fala sobre essa santificação dentro do casamento. Abre alguém, vamos tá lendo, e tem um microfone aí. Acho que vai ser legal. Cadê o microfone? Ali. Cadê um jovem saudável para ajudar aí, para passar o microfone? Boa, Suzy. Falou jovem saudável, o Vitor já levanta. Quem lê? Quem pode ler? O Zé? Está aberto? Não? Tá. Então, passa se quiser. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Nós temos o poder e a autoridade de santificarmos uns aos outros. Nós, como maridos, mulheres como esposas, têm o poder de santificar um ao outro. Olha que coisa forte, né? Então, por isso que desde lá eles já comemoravam dessa forma. Eles sabiam que esse era um momento de santificação, tá? O casamento, ele é feito debaixo de uma roupa, que é uma tenda, tá? Essa simboliza a proteção de Deus e a casa onde os noivos viverão. Então, essa roupa seria uma tenda semelhante a essa. Dentro dos casamentos, eles fazem isso. Quando o casamento não tem condições de fazer uma roupa, eles colocam e estendem um lenço sobre eles, que simboliza isso, para simbolizar a proteção do casal. O Ketubá é a escritura. Gente, tem bem mais coisas no casamento. Eu só peguei algumas que eu achava importantes para essa palavra. Ketubá é a escritura ou contrato de casamento, mas não é uma certidão como a nossa. Entendam a diferença. Nós temos uma certidão. Lá eles têm um contrato, que é uma escritura milenar, em aramaico, que diz as obrigações do marido para com a esposa. Somente o marido assina a ketubá, a esposa não assina. Então, daí vem já a importância do marido, do que ele vai ter que cumprir, do papel dele como um
um sacerdote da casa, perante quem que ele está assinando isso? Perante Deus. Não é perante os homens, é perante Deus esse contrato. E aí pode seguir? E aí nós temos o casamento de Cristo com a igreja. Cristo é o cabeça da igreja e tem um contrato para cumprir com sua noiva. Ele mesmo instituiu isso. Mas ele tem os deveres para cumprir com sua noiva. E por que Cristo cumpre esses deveres? Porque ele é fiel. Porque ele zela pelo nome dele. Porque a palavra que ele estabelece, ele cumpre ela. A esposa deve cumprir também, deve ser fiel a Cristo? Sim? Como a esposa no casamento. Será que a esposa sempre é fiel a Cristo? Vocês já pensaram no tamanho do amor de Deus diante de muitas vezes, a gente pode falar ao longo da história, pode falar ao longo dos últimos anos do que vivemos hoje no mundo como um todo. Quando eu falo igreja, eu não estou falando da nossa igreja, mas a igreja de Cristo como um todo. Quantas vezes a igreja já não foi infiel a Cristo? E quantas vezes ele foi infiel à igreja? Ele nunca foi infiel. E a igreja já foi. E ele sempre perdoa. Sempre tem um coração misericordioso que vai perdoar a igreja. A parábola das 10 virgens é uma alusão de como devemos estar vigiando a iminente volta do noivo. Em Mateus 25:10 fala sobre isso, né? Então, a parábola das 10 virgens, ela traz, como a gente já conhece, né, as virgens que estariam ali. Isso tem muito a ver com a celebração do casamento judaico, né? E aí as virgens estariam ali com o noivo, elas deixariam as suas candeias acesas, mas algumas eram prudentes e outras não, né? Então, nós devemos estar vigiando, pois a iminente volta, a volta do noivo é iminente. Ela vai acontecer a qualquer momento. Tabernáculos fala de casamento, fala de morar na tenda. É Deus habitando com o seu povo. Então, tabernáculos, ele fala de casamento, ele fala de morarmos na tenda. Deus habita com o seu povo, com sua igreja, com sua esposa. O 8º dia de tabernáculos aponta para a volta do Messias já desposado com sua noiva, a igreja restaurada. Então, aí nós chegamos em uma das chaves dessa palavra, tá? Não foi falado que tabernáculos eram 7 dias? E esse 8º? Tem alguns anos já, no passado eu ministrei sobre tabernáculos aqui também em Araraquara, tem alguns anos que aquele trecho de João, pode abrir nele aí, João 7, 35 a 39, quando eu li, eu sempre lia muito os evangelhos, eu nunca tinha me atentado para isso, porque sempre vê assim, fala muito da Páscoa, né, principalmente a última Páscoa, depois em Atos a descida do Espírito Santo, e a gente vai ver assim, lá no Antigo Testamento, falando muito sobre tabernáculos em diversas vezes, assim, mas tudo tem o seu cumprimento no Novo Testamento. Por que a gente fala tanto que a festa de tabernáculos é tão importante? Aí o Adiel trouxe aquela revelação sobre o nascimento de Cristo, mas a gente sabe que não é só isso. Por mais essencial e importante que foi, mas nós temos novas coisas. Aí eu descobri, não tinha me atentado, que em João fala sobre a única vez, aliás, a única citação no Novo Testamento sobre a festa dos tabernáculos. Eu comecei a ler aquilo, já falei um pouquinho sobre isso. Então, hoje eu não vou ministrar sobre isso, mas eu vou trazer alguns pontos muito importantes desse trecho curto, em que os irmãos de Jesus questionam ele sobre ele não ir à festa, e aí ele vai em oculto, né? Ele fala que não iria, mas aí ele vai em oculto para essa festa. A festa se desenrola durante 7 dias,
E aí a palavra diz que no 8º dia, o dia mais importante da festa. E esse é o dia que dentro de um casamento que dura 7 dias, o 8º, o noivo já desposado com a sua noiva, ele vem e há alegria, há júbilo, pois ali tem um esposo e uma esposa em que estão santificados, lembra? Casamento é santificação. O 8º dia da festa, nós vivemos santificados, nós estamos santificados. Lembra que todas essas festas que nós falamos anteriormente são festas em que é uma celebração em que há alegria, mas há arrependimento nessas festas. Nós devemos nos arrepender para chegarmos diante da presença do nosso Deus. Se nós nos arrependemos, aí vai haver júbilo, aí vai haver alegria. Se você chega numa festa, se chega num momento desse, sem o arrependimento, você não vai desfrutar desse júbilo e dessa alegria. Eu não vou entrar em detalhes. Cada um sabe no seu coração o que você precisa se arrepender. Um arrependimento individual das nossas vidas. Um arrependimento da igreja, como está sendo falado aqui, para vivermos a plenitude. Nós falamos de tabernáculo, nós falamos de plenitude. Nós falamos de porção dobrada. Mas eu só adentro, eu só me aproprio da plenitude, da porção dobrada, se eu vivo uma vida de arrependimento. Se eu me arrependo e se eu sou livre de todo o peso, de todo o pecado, de tudo aquilo que me tira, que me afasta, que me traz autocondenação. Então vamos lá, o 8º dia da festa. É a única festa, pode passar, que são 8 dias então, né? Pelo que a gente falou. Em João 17, Jesus se manifesta na festa dos tabernáculos. Quem abriu aí João 7, 35 a 39? E aí? Você quer ser meu auxiliar? Que honra, hein? Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá esse que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos com o fim de os ensinar? O que significa de fato o que ele diz? Haveis de procurar-me e não me achareis, também onde eu estou. Aonde você faz? Tá lendo? 7, João 7, 35 a 37? Sim, senhor. Desculpe, então tá bem diferente a tradução, mas segue aí. Não é aí que fala da... Não, então eu anotei errado, é a partir do 37, tá? Zé, então é 37 ao 39 só, desculpa, falha. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém, glória a Deus, né? O primeiro versículo 37, ele fala: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, aqui na minha tradução. Esse alta voz, em algumas traduções fala, ele exclamou em alta voz. No grego, a palavra que é utilizada, que é no original, é gritar. Jesus gritou. Jesus estava ali próximo do tanque de Siloé, onde tinha água. Ele se levanta no último dia. Lembre-se, ele se manifesta, ele vai em oculto para a festa dos tabernáculos, começa a ensinar ali um ou outro ao longo da festa, e no último dia, ele se levanta, se manifesta a todos, próximo ao tanque de Siloé, onde tinha água,
E ali ele grita para que ninguém ficasse sem ouvir a sua voz. Ele grita para que as pessoas fossem impactadas para ouvir o que ele tinha para falar. Na King James, ele coloca inclusive o termo que ele chorou. Então, você imagina Jesus falando com um fervor. Pensa assim, aquela pessoa que grita, por exemplo, a Kézia, Silmara, essa galera que gosta de dar uns berros assim, gritando em prantos. Por que ele estava em prantos? Por que ele estava gritando dessa forma? Porque ele estava se revelando nesse dia que do interior dele fluiriam rios de águas vivas. Porque a partir daquele dia, eles deveriam vir até ele e beber dele. Ele estava se entregando. Ele estava se manifestando, entregando quem ele era. Ele estava entregando o Espírito Santo. Ali ele anunciava o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos conduziria. E depois ele ia morrer, ele ia ser sacrificado, ele ia derramar o sangue dele, mas ele nos deixaria o seu auxiliador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas nós conhecemos, porque nesse dia ele colocou dentro de nós, dentro de todo aquele que crê no seu nome. Eu falei que eu não ia falar muito desse dia, mas eu não consigo. E, bom, o sentido de tabernáculos é água. Água viva é mudança de vida. O sentido de tabernáculos é mudança de vida. Aqui está mais uma chave. Tabernáculos é mudança de vida. Quando que nós mudamos de vida? Naturalmente falando. Uma mudança drástica de vida. O Samuel ainda não mudou, o Mateus não mudou, o Eliel não mudou, a Gabi ainda não mudou, já não vai querer mudar. Quando? Nós casamos. Ou quando você casa, ficou tudo do mesmo jeito que era. Alguém aqui tem esse testemunho? Eu dou o microfone agora. Não, né? Todo mundo mudou de vida, né? Quando casou. Casamento é renúncia, casamento é pensar mais no semelhante. Eu não tenho mais aquela coisa de solteiro que eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quiser. Casamento é santificação. Ou deveria ser. Diante de Deus é. Por isso que o casamento hoje não tem sobrevivido no mundo afora. O casamento só sobrevive se tiver Deus como este que santifica e como esse que abençoou e deu a direção para esse casamento. Então, casamento é mudança de vida. Por isso que quando nós casamos, a água viva que ele anunciou lá, ela desce sobre nós, nos limpa, nos purifica. Tudo tem um sentido. E o 8º dia da festa é a alegria da Torá. Torá, para quem não sabe, são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né, em grego. Então, o 8º dia da festa é a alegria da Torá. Em hebraico é o Shimshat. Shimshat Torá, tá? E aí esse dia, que é o dia da festa, vem da raiz Shemitah. A raiz Shemitah em hebraico é 8º. Vamos lá, atenção. A raiz, o número 8 vem da raiz Shemitah, que em hebraico é 8º. Shemitah tem uma conexão com a raiz de redenção. O número 8, ele tem uma conexão com a raiz, ele tem uma conexão com a redenção, ele significa redenção. Mas nós vamos falar do número 8 mais já, tá? 6
é o número do homem. Todo mundo sabia disso? 6 no hebraico é o número do homem. É o número daquilo que é incompleto, daquilo que é imperfeito. É o nosso número. É o nosso número. 7 é o número da perfeição. Chegou na perfeição, a gente para por ali. Mas e o 8? O que é o 8? O 8 vem após a perfeição. Há algo depois da perfeição? Há algo depois de Deus? 7 é o número de Deus. Deus Pai. O que vem depois de Deus? 8 é o número de Jesus Cristo. 8 é o número do Messias, que vem após Deus. Nós vamos falar mais sobre isso já já. Bom, próximo aí. Foi isso, né? A manifestação do poder de Cristo renova nossas mentes. Vamos lá, não tem como fugir desse versículo. Esse versículo é o nosso guia aí para esses tempos. Eu creio muito nisso, nesses últimos anos, que é Romanos 12, 1 a 2. Alguém? Zé? Você está de auxiliar meu. Zé, eu que tenho que ser seu auxiliar, Zé. Pelos anos de vida aí. Romanos 12, de 1 a 2. Prometo que dessa vez está certo. 1 a 12. Não, 1 a 2. 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O sacrifício vivo. A manifestação do poder de Cristo renova nossas mentes. O poder de Deus muda as nossas vidas. Nós não devemos colocar nosso foco em teorias e filosofias. Jovens, nós não devemos colocar o nosso foco em teorias e em filosofias. Cuidado com o que esse mundo vem pregando para vocês. Adultos também, viu? Tem muito adulto sendo enganado por teoria e filosofia. Mas sim, devemos ansiar, nós devemos ter um anseio, aquilo que nós necessitamos alcançar, pela manifestação do poder de Deus em nós. Nós devemos ansiar que o poder de Deus se manifeste em nós. Não adianta nós buscarmos que o Espírito nos encha e nós vamos reter o que o Espírito nos encheu. Você já imaginou ser uma fonte que entra, um copo que entra água do Espírito, e aí quando chega na boca nós retemos aquilo? Nós precisamos manifestar o poder de Deus em nós. Quando eu recebo a Cristo, eu passo por um novo nascimento. E daí, então, nossa mente deve ser renovada, restaurada diariamente. Não ache que o novo nascimento é só ali quando você é batizado. A palavra, ele traz o novo nascimento para esse momento. Para quando você é convertido, para quando você é batizado. Mas nós devemos, a partir daí, ter uma mente que deve ser renovada e restaurada diariamente. Senão nós vamos voltar para o que é velho. Nós vamos voltar para a velha ordem. Nós podemos ter a maior, melhor e mais profunda revelação que pode ter sido recebida. E se nós não renovarmos nossas mentes, aquela revelação de 50 anos atrás vai ficar no passado. Deus é um Deus, uma fonte inesgotável. Nós precisamos receber dele. Só que a fonte, são muitas coisas. A fonte é a palavra dele. Ele é a própria fonte. O Cristo é a fonte, ele é a palavra. A fonte não é filosofias e teorias.
Eu não vou poder falar, senão eu vou ficar aqui 2 horas falando. Se vocês entenderem isso, vocês vão conectando tudo aqui do que está sendo falado, tá? Mudança de vida. A renovação da nossa mente vem quando os pensamentos sendo alinhados com a vontade de Deus. Olha esse princípio. A vontade de Deus que está na palavra, que está na verdade. Estes irão alinhar as nossas atitudes. Mas minha atitude não tem mais jeito. Eu não consigo mudar isso. Eu sou assim. Isso habita em você ou não habita em você? Pelo amor de Deus, cala tua boca quando você falar isso. Toma vergonha na cara. Você é um cristão ou você não é um cristão? Ele pode todas as coisas. O poder de Deus opera em você. Você está mensurando, você está limitando o poder de Deus para a sua vida? Então, os pensamentos sendo alinhados com a vontade de Deus, estes irão alinhar as nossas atitudes. E as nossas atitudes, obediência à palavra de Deus, essas irão modificar o nosso comportamento. Vou repetir. E as nossas atitudes obediência. Você deve ser obediente. Nós temos um espírito revolucionário, nós queremos mudar as coisas, mas em obediência a Ele, a palavra dEle. Essas irão modificar o nosso comportamento. A mudança de comportamento mudará a nossa vida. Amém? Você quer uma mudança de vida? Está aqui, os princípios. Estejam alinhados à vontade de Deus. Elas alinham suas atitudes. Faz com que suas atitudes obedeçam a palavra de Deus. E elas vão modificar o seu comportamento. A mudança de comportamento muda a sua vida. Mas tem uma coisa agora, ó. Segue Celina. Quem gosta disso daí, ó? Tem alguém que queria estar comendo uma hora dessa? Agora? Isso é bom, né? Vamos falar a verdade. Claro que nós estamos aqui e Ele está nos alimentando, nós temos o melhor alimento. Mas Ele criou isso aí também, gente. Então é a criação dele, tá tudo certo. Só que aí vocês estão vendo, alguém sabe que carne que é essa? Quem sabe aí, quem é bom de carne? Churrasqueiros aí. Contra filé. Contra filé? Falaram picanha aqui, ó. Picanha contra filé, quem mais aí? Ó, falaram cupim, aqui falou picanha também. Eliezer, também é churrasqueiro. Contra filé. Tem um problema. Mas esse problema eu não vou resolver, não, porque eu não sou churrasqueiro e nem pesquisei sobre qual carne era essa, tá? Fica a curiosidade. O que eu quero não é a carne, não. Nós estamos livres da carne, gente. Nós somos cheios de espírito. O que eu quero é a gordura. O que eu quero é a gordura. Sabe por quê? Porque a aliança é gordura. E a aliança é gordura. Eu vou explicar por quê. O número 8, ó, voltando ao número 8 que eu queria explicar sobre isso. O número 8, quando fala no feminino, no hebraico, seria a palavra shemoná. E quando fala no masculino, é shemonê, tá? E, dentro disso, 7, como a gente falou lá atrás, é o número da plenitude, é o número de Deus, é algo perfeito. 8 é o número de aliança, que dá a ideia de que algo ultrapassa, ou que algo está além daquilo que é pleno. Vocês estão conseguindo entender que se 7 é Deus, se 8 é o número de Jesus Cristo, e se 7 é a perfeição, o 8 ele ultrapassa a perfeição. Ele vai além da perfeição. Jesus Cristo ele veio para que nós entendêssemos que nele está a plenitude.
nele está aquilo que é a sobra, é mais, é difícil até de explicar isso, mas Jesus Cristo é esse, tá? Então, a palavra Shamem significa gordura, tá? Número 8, feminino, Shemuná. Número 8, masculino, Shemoné. E a palavra Shamem significa gordura. Então, a ligação do 8 com a gordura também. Aqui, a raiz dela é gordura. É algo que ultrapassa limites. No hebraico, a gordura, ela ultrapassa limites. É algo abundante, algo que está extravasando. Nós estamos num período de festa de abundância, onde nós recebemos a abundância dos frutos de Deus, onde nós vamos superabundar. Nós só superabundamos se nós tivermos gordura, se nós tivermos aquilo que ultrapassa o que é perfeito. E diante disso, Deus tem um compromisso de fazer aliança, de fazer ultrapassar, de trazer gordura. Deus, ele tem esse compromisso. Lembra lá que foi estabelecido um contrato de Deus com a igreja? O compromisso dele é de fazer uma aliança, é de fazer ultrapassar, de trazer gordura. A palavra fala em Gênesis 27, 28. Tirarei a gordura da terra. Jacó abençoou José, falando para José: eu tirarei a gordura da terra. O que é a gordura da terra? Pô, a gente já fica pensando na gordura aqui, né, do animal. A gordura da terra é aquilo que vai além. É aquilo que ultrapassa. Ele vai dar aquilo da terra para José. Ele vai dar isso para nós. Ele vai nos dar aquilo que ultrapassa, que é além do que é perfeito. Simboliza então que Deus está te abençoando. Tirarei a gordura da terra, que simboliza que Ele está te abençoando. A gordura demonstra que Ele está nos dando algo a mais. É a benevolência do Eterno, trazendo a virtude de ultrapassar, de ir além. É a benevolência do nosso Deus, trazendo a virtude de ultrapassar, de ir além. Nós necessitamos da gordura. Nós necessitamos disso. Porque hoje nós vivemos o novo, nós vivemos a abundância de um Deus que mandou o seu Filho para nos redimir e nos trazer novidade de vida, nos trazer a água do Espírito que nos purifica, nos enche e faz transbordar coisas novas. E aí, falei, não chegou onde tinha falado lá no começo, né, o nome da palavra. Por que falou o nome dessa palavra? Porque indo diante disso, pode mais. Aliança é gordura. Ultrapassar o muro faz parte disso. Você deve repartir com 7 e ainda ultrapassar para 8. Eclesiastes 11:2 fala sobre isso. Nós devemos repartir com 7 e ainda ultrapassar para 8. Não é só em 7 que nós vamos ficar, estagnar. Jacó dá a bênção, profetizando a José que ele seria um ramo frutífero. Não é um ramo frutífero somente para a sua casa, mas que ultrapassa o muro. Lembra, crianças? Lembra que precisava ultrapassar o muro? A Letícia ainda não estava lá, não tinha ouvido. Mas aquela árvore que ultrapassa o muro, Jacó abençoa José que ele ia ser um ramo, como essa árvore que ela ia ultrapassar o muro. O que isso significa? Que José ia ultrapassar o muro. Ele iria ultrapassar o muro porque não só ele seria uma bênção, a gordura, né, para a casa dele, mas ele seria uma bênção para os que não são da casa dele, para os que estariam além da casa dele. E aí nós hoje devemos ser uma bênção não só para dentro da nossa casa natural,
não só uma bênção para a nossa casa espiritual, mas para os que estão além disso. Você ser uma bênção para os que estão fora dessa casa, Deus vai trazer estes para dentro da casa. Eles serão mudados, a sua vida vai ser mudada por um lavar regenerador da água do Espírito, e eles serão trazidos para dentro da casa. Amém? Você citou o Eclesiastes, hein? Eclesiastes 11, 2. Que ali, voltando ali no texto, Gênesis 27, 28, nessa tradução está escrito assim, não fala em gordura, Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartará de trigo e de mosto. Sim, a palavra que é usada e foi traduzida tanto para isso quanto para gordura, é essa palavra que eu ensinei aqui, tá? Que é a palavra, eu vi isso também em algumas outras versões, que é a palavra chamei. Então ela serve para isso. Entenda isso só, o gordura, quando se fala isso no hebraico, não é necessariamente uma mesma palavra para o hebraico. Você pode pensar na gordura da carne, como eu coloquei ali. Mas a gordura é algo que vai além, tá? Então, não necessariamente ela está se relacionando com uma carne. Vocês conseguiram entender isso? É algo que vai além. Você utilizou a mesma palavra para mostrar que é algo que vai além, entendeu? Bom, você quer ler Eclesiastes, Gabriel? Tá. Eu estou tentando evitar porque já está um pouco longo, né? Bom, Jacó dá a bênção profetizando a José que ele seria um ramo frutífero. Não é um ramo frutífero somente para a sua casa, mas que ultrapasse o muro. Isso é em Gênesis 49, 22. Quer ler? Pode ler também. Isso. Está com o fone? Tá aí. Gênesis 49 e 22. José é uma frondosa árvore frutífera, plantada à beira de uma fonte de águas puras. Uma grande árvore que dá muitos frutos, cujos galhos avançam por sobre o muro. Quem aí tem quando lê a história de José, relaciona muitas coisas da sua vida com ele. Quem já teve experiências com a história de José? Carol, Suzy. Não é à toa que José, ele seria uma figura do próprio Cristo, né? Do próprio Jesus Cristo. Então, se você já se relacionou, se você não se relacionou, comece a se relacionar com isso, para que você seja como uma árvore frondosa. Para que você declare isso sobre a sua vida, que sejamos árvores frondosas que ultrapassam o muro, que vão além. Isso é frutificação. Isso é dar frutos, tá? E aí, então, são algumas coisas para mostrar isso. Deus ultrapassa o muro quando ele vai trazer uma aliança. Deus ultrapassa o muro quando ele vai trazer uma aliança. Por quê? Já vou dar aqui a chave para vocês entenderem isso. Circuncisão. Que dia que era a circuncisão? Todo homem, todo macho deveria ser circuncidado no 8º dia. Por quê? Vocês acham que dentro da Bíblia tudo tem uma explicação ou é à toa assim? Tudo tem. Tudo tem. Então, o 8º dia era o novo dia. Lembra, uma semana tem 7 dias, o 8º é o primeiro dia da próxima semana. Uma nova semana, algo novo, nós entramos. Então, a circuncisão significa o quê? Aliança. Circuncisão é a aliança de Deus com Abraão. De ti farei muitas nações. 8 pessoas sobrevivem ao dilúvio e povoam a terra. Será que foi sem querer que 8 pessoas povoaram a terra com Noé? Outra coisa, na visão do templo restaurado,
Os átrios tinham 8 degraus e levavam a um lugar além, a um lugar novo. Isso é em Ezequiel 40:31. Nós não vamos ler esse. Fiquem à vontade aí para estudar. Até sugiro que, para entender melhor isso, leiam o capítulo inteiro de Ezequiel, tá? Quando você ultrapassa, aí os músicos, quando você ultrapassa a escala musical, você está 1/8 acima. Tudo certo? Aí os músicos de harmonia? Não? Os do batuque não precisa, não. O batucado aí não vai entender muito bem isso. Não faz nem ideia, né? Então, ó, o 8 aliás, vamos voltar aqui no... Bom, ultrapassa a escala musical. Você está 1/8 acima. Eu estou falando acima, não estou falando abaixo. Então, se está 1/8 acima, o que significa isso? A nota, ela fica o quê? Mais aguda. Gabriel, a nota aumenta a vibração? Se fica mais agudo? Aumenta a frequência? Era a próxima pergunta. Aumenta a frequência. Se eu estou indo além, se eu estou 1/8 acima, a frequência ela está aumentando. A frequência ela não estagna, ela não diminui, ela aumenta. A frequência da sua vida com Deus tem aumentado? Ou está bom do jeito que está? Está preparado para a frequência aumentar em tabernáculos? Para essa festa? Próximo. Para entrar em algo novo, é preciso cortar. Aliança em hebraico seria a palavra brit, que significa cortar. Deus corta algo pleno para extravasar o que é perfeito e então estabelecer uma nova aliança. Então, a aliança ela vem para cortar algo que era perfeito, mas Deus quer extravasar o que é perfeito. Deus corta algo pleno para extravasar o que é perfeito, então estabelecer uma nova aliança. Deus exige sacrifícios, exige que morramos para algo. Olha o arrependimento. Olha a morte do nosso eu. Nós precisamos morrer para que nós possamos entrar nisso que extravasa. Algo maior, que vai além, que vai, ó, mais uma palavra muito especial aí, que vai sobejar. Então, é algo que é muito maior do que já existia, que vai além, que vai sobejar. Quando entramos em algo novo, precisamos deixar algo para trás. Cortar, abrir mão de algo para a mudança, para entrar no pacto, na aliança. Eu falo muito isso nos estudos que nós temos feito lá em casa, né, para as pessoas. Eu pergunto para eles, eu brinco um pouquinho de marinho com eles, e falo assim, vocês estão prontos para deixar para trás aquilo que não tem valor? Aquilo que Deus, não sou eu que vou mostrar, que Deus vai mostrar para a sua vida, que não te pertence mais, que é velho. Isso é só para quem está se convertendo, está começando a viver a vida com Deus, ou isso é para nós? Nós ainda precisamos cortar aqueles ramos que já apodreceram, aquelas coisas velhas. Quando casamos, olha o casamento de novo, voltando aí, ó. Quando casamos, cortamos nossa vida de solteiro para uma nova vida. Um casamento deixou a casa de sua mãe para viver algo novo. Aí, jovens, se liguem. Se vocês acham que tá ruim, às vezes, quando vocês estão na casa dos seus pais, vocês vão ver como o bicho vai pegar depois para vocês. Agradeçam muito, aproveitem muito enquanto estão na casa. É uma bênção depois, gente.
Mas é totalmente diferente. É outro esquema aí no linguajar de vocês, viu? Viu, Gabi? Se prepara, viu? Longe o Nicolas é uma bênção. Perto ele é mais ainda. Então, ó, vamos lá. O sangue da nova aliança. Jesus abriu mão da sua própria vida, da glória dos céus. Ó, Jesus abriu mão da sua própria vida. Ele abriu mão da glória dos céus. Jesus já existia, ele era desde o princípio. A palavra já nos mostra isso. E ele abriu mão de tudo isso, se esvaziando na forma de servo. Ele se esvaziou na forma de servo. Ele foi cortado, Jesus. Jesus Cristo foi cortado. Ele foi traspassado. E ele derramou o seu sangue. O sangue da nova aliança. Essa nova aliança só veio pelo sangue dele. Só veio porque ele precisou ser cortado. A palavra fala, tome a sua cruz e siga-me. Venha após mim, tome sua cruz e siga-me. Para nós fazermos isso, nós temos que levar a nossa cruz diariamente. Nós precisamos ser cortados diariamente. Nós precisamos lançar o machado à raiz sobre tudo na nossa vida que não tem uma conexão direta com o nosso Deus. E aí, pode passar, a designação do noivo, que é o cabeça, e da noiva, que é a igreja. Tá? Então, a designação em um casamento é se multiplicar. Quem tem dúvidas, vai lá em Gênesis e veja isso. Em Gênesis já fala. Você quer falar? Não? Então tá bom. Designação significa incumbência. Então, a incumbência da igreja, como esposa do noivo Jesus, é se multiplicar, gerando filhos, e mais filhos, e mais filhos, e mais filhos, e mais filhos. O noivo coloca a sua semente na igreja, na sua esposa, assim como o marido coloca a semente na mulher. E cabe à igreja dar a luz. Quem dá a luz? É o noivo ou é a noiva? Somos nós. A semente ele já colocou sobre nós. Agora nós precisamos dar a luz. Em dores de parto, vixe, eu tenho certeza. A igreja está em dores de parto. Quem não está sentindo as dores de parto, os gemidos inexprimíveis? Quem não está sentindo na pele isso? Quem não tem vivido isso na pele? Mas é assim. É dores de parto. As mulheres aí que tiveram os filhos sabem o que são essas dores, né? A Mariana não sabe, não. Quase não sofreu. A igreja que não se multiplica se torna estéril. A igreja que não se multiplica se torna estéril. A palavra diz em 2 Coríntios 9:6, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. A palavra diz, não sou eu que estou dizendo, não é o Rafael que gosta de evangelismo, que gosta de... A palavra diz, quem semeia pouco, colherá pouco. Pelos frutos conhecereis. Jesus conta a parábola do jardineiro, que intercede pela figueira estéril por mais um ano, prometendo que nesse tempo ela desse, que se nesse tempo ela não desse fruto, ele a cortaria. Igreja, atenção. Ele deu um ano. Eu não sei o que esse ano, eu falei de números aqui e tal, eu não sei o que esse ano é para nós. Eu não sei o que esse ano é para a minha vida, o que esse ano é para a vida dos meus irmãos. Mas ele deu um símbolo de um tempo.
E esse tempo precisa ser um tempo de frutificação, porque senão ele corta. Ele não tem dó, não. Ele corta a figueira. Não falou que ele corta o ramo, ele corta a figueira. Se a gente for na história, nós vamos descobrir isso. Quanto que as igrejas, desde a igreja primitiva, Idade Média, depois chega lá em Lutero, depois chega no movimento pentecostal, grandes coisas foram acontecendo. A igreja que foi ficando estéril foi cortada. E aí ele levantou um povo. Nós somos esse povo? Nós somos o povo que se levanta diante de Deus e que não se conforma com a esterilidade. Nós somos esse povo que coloca os nossos pés avante, avança diante do caminho que Ele tem nos proposto e que vai. Se eu estou aqui, na perfeição, eu quero ir além, porque eu não me contento só com isso, porque eu quero Jesus Cristo, eu quero vivê-lo, eu quero avançar nele, eu quero Ele na minha vida todos os dias, me fazendo frutificar, me fazendo transbordar dele, transbordar da água do Espírito, cheios do Espírito Santo. E aí, para finalizar, alguns provérbios sobre casamento. Vou ler rapidamente, tá? Eu não vou comentar. A mulher, ela deve se sujeitar ao marido, assim como a igreja se sujeita a Cristo. O homem possui o corpo da mulher, assim como o cabeça possui a igreja, assim como o cabeça se sujeita a igreja a ele. Jesus é o Salvador e intercede ao Pai pelo seu corpo multimembrado, assim como o homem deve prestar contas pela sua casa, assim como o homem, ele intercede pela sua casa. O homem é um sacerdote, ele é um intercessor pela sua casa, ele deve zelar por isso. O homem deve zelar. Você está zelando, marido? Está zelando, Arthur? Está zelando, Carlos? O pessoal do sertãozinho aí zela pela casa? Cara deles. O olhar que ele fez, eu fiquei até com medo. Ele falou assim, eu vou pegar você depois ali, eu estou fora. Nós devemos zelar pelas nossas casas. Isso Deus instituiu com uma designação para todo homem. Senão é melhor nem casar, viu? E aí, esposas e filhos, a gente falou. Isso vai purificar a esposa e os filhos, tá? Olha que grande incumbência para nós. Cristo, isso daí está em Efésios 5, 22 a 24, tá? Cristo amou a igreja e a santificou. Cristo amou a igreja e a santificou, assim como o marido deve amar a sua esposa e purificá-la pelo lavar regenerador da água da palavra. Purifica-nos, Senhor. Purifica-nos nesse dia. Traz esse lavar regenerador para que nós andemos, celebremos nesses dias. Quando eu fui falar, quando a gente estava ajustando a questão de ministrar, o Arthur e o Zé falaram para mim ministrar na sexta, que seria o primeiro dia, né, para trazer uma palavra que poderia estar falando sobre tabernáculos e alinhando muitas coisas. E eu queria trazer isso. O Senhor ensina sobre tabernáculos, sobre arrependimento e sobre celebração. Hoje, se for necessário, se arrependa diante do nome do seu Deus, para que nós celebremos essa festa com um fulgor, com uma intensidade, com algo que nos eleve ao próprio Deus, para que nós possamos ir aos lugares celestiais, ver, sentir e adentrar a plenitude do seu reino. Tabernáculos é reino, é coroação. Nós estamos
coroando Ele como Senhor, como Rei das nossas vidas. Nós vamos entrar aqui nos próximos dias e ver o nosso Rei triunfante, o nosso Senhor Jesus Cristo, adentrando e sendo coroado por nós, pela sua igreja, a igreja sem mácula, sem ruga, sem defeitos. Nós somos essa igreja? Amém. Amém. Celebrem tabernáculos, adorem ao Pai, recebam o Espírito da verdade e proclamem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo nesses dias. Amém. Amém.